Bom dia, meus amores. Hoje, 8 de junho, né, a gente vai fazer atividade na apostila de matemática. A atividade é a 13, tá? Que vai falar sobre múltiplos e divisores. Os múltiplos e os divisores são nada mais, nada menos do que o que a gente usa lá na multiplicação, que são os múltiplos, e o que a gente usa na divisão, que são os divisores. Nem todo mundo é divisor de todo mundo, né? Já os múltiplos a gente vai ver. Vamos lá. Vamos iniciar pelos múltiplos. A palavra múltiplo vem de multiplicar. Então, quando nos referimos a múltiplo, estamos falando de multiplicação. Portanto, quando queremos encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esses números sucessivamente por 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu quero um múltiplo de 5. Eu vou multiplicar por 0, por 1, por 2, até o 9, né? E aí se prossegue. Ou seja, aquele resultado da multiplicação é o múltiplo do meu número. Um exemplo, 5 vezes 0. 5 vezes 0 é igual a 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 0 é múltiplo de 5. 5 vezes 1 igual a 5. Então, 5 é múltiplo de 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, 10 é múltiplo de 5, certo? Então, os múltiplos são os resultados das multiplicações. Eu vou passar aqui um videozinho para vocês explicando o que são os múltiplos, bem legal, tá? Presta atenção. O que são múltiplos? Os múltiplos de um determinado número são todos os resultados possíveis da multiplicação desse número por cada um dos números naturais. Por exemplo, para encontrar os múltiplos de 2, fazemos a multiplicação de 2 por todos os números naturais. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E poderíamos continuar assim sem parar. Isso significa que a lista dos múltiplos de um número é infinita. Veja como representamos o conjunto dos múltiplos de um número. Neste caso, múltiplos de 2. Outra maneira de entender o que é um múltiplo é a seguinte: 12 é um múltiplo de 6, porque 6 cabe exatamente 2 vezes em 12. Isso acontece porque 12 é o resultado da multiplicação 2 vezes 6. O 45 é um múltiplo de 15, porque 15 está contido 3 vezes no 45. Lembre-se que 3 vezes 15 é igual a 45. O conceito de múltiplo é muito importante e lhe ajudará a executar diferentes processos. Pronto, gente, conseguiram entender mais ou menos? Ou seja, um múltiplo ele é o resultado da multiplicação. E aí, na primeira questão, ele fala justamente isso, ó, complete a tabela dos múltiplos. É o quê? É uma multiplicação, ó, os múltiplos de 2. Presta atenção, ó, múltiplos de 2. Vamos aqui para a primeira linha, tá? Aqui a gente tem os números do 0 ao 9. Múltiplos de 2. 2 vezes, faz de conta que tem um x bem aqui em cima do lado do 0. 2 vezes 0, 0. Aí vocês vão completar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4 já tem, né? 2 vezes 3, quanto é? 6. 2 vezes 4, 8 já tem. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12 já tem. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. Então, isso quer dizer que 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 são múltiplos de 2. Tá? Outra forma facinha de fazer a tabuada é o quê? Eu não estou fazendo a tabuada do 2, né? 2 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. Se eu estou fazendo a tabuada do 2, eu vou sempre somar mais 2. 0 mais 2, 2. É justamente o resultado do 2 vezes 1. 2 mais 2, 4. É justamente o resultado do 2 vezes 2. Então, vocês sempre vão somando mais 2 na tabuada do 3.
somando sempre mais 3, lá do 4, somando sempre 4, né? É fácil, tá? Então, vocês vão fazer até o múltiplo de 10. Letra A. Escreva todos os múltiplos que são comuns a 2 e 4, que aparecem nesta tabela. Depois que vocês terminarem de completar a tabela, vocês vão observar quais números que tem tanto na multiplicação por 2 como na multiplicação do 4. A gente sabe que o 0 é comum a todos os dois, certo? Então, 0, 2. Tem 2, vai ter 2 aqui no do 4? Não, não tem nenhum resultado 2. Vamos olhar aqui o 4. 4 vezes 1, 4. Opa! O 4 é múltiplo tanto de 2 como de 4, então ele é comum. Então, é 0 e 4. Vamos continuar. Aqui no 2 vezes 3 vai dar 6. 6 não tem, né? Porque o próximo número é 8. 2 vezes 4, 8. Olha, 8. E tem um 8 bem aqui no 4 vezes 2. Então, 8 também é comum aos dois. 10 não tem, porque aqui, ó. 0, 4, 8, 12. 12, opa. 12, olha, tem um 12 bem aqui, ó, no 2 vezes 6. 12 também é comum aos dois. 12, aí aqui 12, 14, 16, ó, o 16 bem aqui no 2 vezes 8. 16 é comum a 2 e 4. E aqui termina no 18, né? 18 vai ter aqui? Não vai. Então, só vai até aí. Então, os múltiplos que são comuns a 2 e 4 é o 0, o 4, o 8, o 12 e o 16. Ou seja, que dá resultado tanto na multiplicação por 2 e por 4. Lembrando que o 0 vai ser múltiplo de todo mundo, tá certo? E aí, na B, escreva todos os múltiplos que são comuns a 3 e 5 que aparecem nesta tabela. De novo, vocês vão olhar lá na tabela, quem aparece tanto na multiplicação por 3 como na por 5. E a C, escreva todos os múltiplos que são comuns a 6 e 9 que aparecem nesta tabela. De novo, quem está lá no resultado do 6 e do 9 são iguais, também são comuns, são múltiplos. Segunda, pinte os múltiplos dos números que estão no centro dos retângulos. Olha, essa aqui, a dica que eu dou é o quê? Olha lá, a gente não acabou de preencher a tabela da multiplicação? Olha lá, ó. Se eu multiplicar 2 por qualquer outro número, dá 4? Dá, né? Que é o 2 vezes 2. Então, vocês circulam ou pintam o 4. Lá na tabuada do 2, aparece o resultado 5? Não. Então, ele não é múltiplo de 2, então não marca. Lá aparece o resultado 6? Sim, né? É o 2 vezes 3, então marca. Aparece o resultado 9? Não. Aparece o resultado 8? Sim, porque é o 2 vezes 4. Aparece o resultado 7? Também não. Aparece o resultado 2? Sim, né? O 2 vezes 1. Então, pinta ele. E aparece o resultado 11? Também não. Então, os múltiplos de 2 aqui nesse caso são quem? 4, 6, 8, 2. Certo? E aí, vocês vão continuar do mesmo jeito. Olha lá no tabuado do 7, do 5, do 9, do 4 e do 3. Bom? Terceira, escreva os múltiplos de 5 menores que 80. De novo, olha lá na tabela. Quem é que está multiplicando por 5 que dá menor do que 80? Lembrando que lá na tabela, ele só vai mostrar até o número 45. Então, vocês precisam continuar, né? Continuar como, tia? O final não é 45? 45 mais 5 dá quanto? 50. 50 mais 5, 55, né? Então, vocês vão botar todos os resultados dos 5 que tem lá até chegar ao número 80, tá certo? Isso lembrando que é multiplicando por 5, tá? Somando de 5 em 5. B, os múltiplos de 7 menores que 80. Da mesma forma, vai lá na tabela, olha todos os múltiplos de 7. Lá no múltiplo de 7, tem até o... Deixa eu conferir aqui. O 63. Então, vocês vão precisar fazer 63 mais 7. 70. E 70 mais 7, 77. 77 mais 7, 84. Opa, passou. Então, não usa ele. Só vai até o 77, tá?
C. Os múltiplos comuns a 5 e 7 menores que 80. Vai olhar lá na tabela. Quem tem no 5 e quem tem no 7 menor que 80. Só tem 3 números, tá certo? E D. O menor múltiplo comum a 5 e 7 diferente de 0. Não pode ser 0. A gente sabe que 0 é de todo mundo, mas no caso aqui ele está em que não pode ser o 0. Então, o menor múltiplo comum, tanto a 5 e 7, quem é? O menor. Tanto tem resultado 5 como no 7. Certo? E aqui a gente vai falar sobre o divisor. A palavra divisor vem de dividir. Então, quando nos referimos a divisor, estamos falando de divisão. Portanto, quando queremos encontrar os divisores de um número, basta dividir este número sucessivamente por 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai, né? Os números que dividem exatamente são chamados de divisores. Tem outro videozinho aqui para vocês, tá? Vamos lá. O que são os divisores? Para entender quais são os divisores de um número, veja o seguinte exemplo. Vejamos o que acontece com esta operação, 6 dividido por 3. Se dividirmos 6 unidades em 3 grupos iguais, obteremos que cada grupo fica com 2 unidades e não sobra nenhuma. Por não sobrar nenhuma unidade, dizemos que 3 é divisor de 6. Por outro lado, se executarmos a operação 13 dividido por 4, veremos que ao distribuir 13 unidades em 4 grupos iguais, cada grupo fica com 3 unidades e sobra uma. Como neste caso sobraram unidades, dizemos que 4 não é divisor de 13. Um número pode ter vários divisores. Por exemplo, os divisores de 12 são 1, porque o 1 está 12 vezes no 12 e não sobra nada. 2, porque 2 está 6 vezes no 12 e não sobra nada. 3, porque 3 está 4 vezes no 12 e não sobra nada. O 4, porque ele está 3 vezes no 12 e não sobra nada. 6, porque 6 está 2 vezes no 12 e não sobra nada. E 12, porque 12 está uma vez no 12 e não sobra nada. Para representar o conjunto dos divisores de um número, colocamos um D maiúsculo, seguido de parênteses, onde escrevemos o número e, em seguida, escrevemos os divisores entre colchetes, como este. Observe como seriam os divisores de 30, ou os de 19. Através deste simples conceito, você poderá entender outros de maior importância, como os números primos. Pronto, vamos lá voltar na nossa atividade. Primeira questão. Complete a tabela dos divisores dos números e coloque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações ao lado. Ou seja, aqui a gente vai ver o divisor. Quando eu divido um número, não pode sobrar nada. Um exemplo, eu tenho 5 para dividir para 2. Eu tenho 5 bombons para dar para 2 crianças, né? Aí eu vou dar um para um para o outro. Outro pro outro, outro pro outro. Opa, já fez 4. Vai sobrar 1. Não tá sobrando? Então, quer dizer que 5 não é divisor de 2. Não pode sobrar, certo? Então, vamos lá. O 1 só tem divisor ele mesmo, certo? Assim como é o 0 lá no múltiplo, que aparece para todo mundo, o 1 vai aparecer aqui para todo mundo, tá? O 2, o divisor do 2 é quem? É o 1 e ele mesmo, que é o 2. E uma diquinha bem legal, bem massa. O divisor maior que tem do número é ele mesmo, né? Então, o divisor maior de 2 vai ser 2, do 3 vai ser o 3, do 4 vai ser o 4, certo? Divisor de 3, quem é comum a todo mundo? O 1. E quem é o maior que ele pode ter? Ele mesmo, 3, certo? O 6, o 1 já tem. Quem é depois do 1 que pode dividir? Vamos lá, o 2 divide por 6, divide, fica bem certinho. O 3 que ele já botou, porque 3 dividido por 6 dá também. E quem é o último? Ele mesmo, o 6. O 8, a gente tem o 1, que todo mundo sabe que o 1 já é de todo mundo. O 2 dividido por 8
dá certinho, né? Dá 4. Aí vamos aqui. O 3. 3 eu consigo dividir para 8 para ficar exato? Não, né? Vai ficar o quê? 3 dividido por 8 vai dar 3 para cada, sobra 2. Tá? Tem sobra, então descarta o 3, né? O 4, vamos ver o 4. É 4 dividido por 8, dá certinho. Então, quem é o divisor de 8? O 1, o 2, o 4 e ele mesmo, o 8. O 11, quem é o divisor de 11? Quem é comum a todo mundo? O 1 e o próprio 11, aí ele já botou. O do 13, quem é o divisor? O 1 e ele mesmo, o próprio 13. Divisor do 15, aqui tem uma correçãozinha para vocês fazerem, tá bom? Aqui ele mostra o 1 e bota um espaço. Esse espaço está errado. Retirem esse espaço, porque o 2 não divide 15. Né? O 2 vai dividir, vai ficar 14... Não, vai ficar 7 para cada, vai sobrar 1. Então, risquem esse número que está aí entre 1 e esse espaço que está entre 1 e o 3 no divisor do 15, tá? 1, o 3, aí vamos lá, 4 divide para 15 exatamente? Não. 5, opa, 5 divide sim, porque 5 dividido para 3, ou 15 dividido para 5 dá igual a 3. E o próprio 15. E o divisor do 17, quem é comum a todo mundo? 1. E o próprio 17. Vamos agora ver quem é verdadeiro ou falso. O maior divisor de um número é 1. O maior é o 1? Não, é ele mesmo, né? 2 é divisor de 6. Ok, é sim. E de 13 é? Ele apareceu aqui na tabela do 13? Não, então é falso. O maior divisor de um número é ele mesmo? Com certeza, né? O maior divisor de 30 é o 30, de 15 é o 15. A quantidade de divisores de um número é finita, ou seja, ela termina, ela finaliza ou ela não tem final? Ela termina. A gente sabe que o maior divisor é o próprio número, né? Então, se o meu divisor é o 5, o maior divisor dele vai ser o próprio 5. E 3 é divisor de 6 e 15? É? Vamos olhar aqui. Na tabela do 6 tem 3? Tem sim, tá aqui ele. E na tabela do 15 também? Também tem, então é verdadeiro. Segunda, no diagrama abaixo, faça um círculo em torno dos números divisíveis por 2. Diquinha básica, todo número par é divisível por 2. Tá? Se for par, pode marcar que é divisível por 2, tá? Um quadrado em torno dos números divisíveis por 5, tá? Por 5. Geralmente, quem é divisível por 5 é quem termina em 0 ou em 5. E um triângulo em torno dos números divisíveis por 10. Quem é divisível por 10 sempre vai terminar com 0. Tem número aí que ele vai ser divisível por 2 ou até pelos 3 números. Então, se for por 5 e 10, vocês vão fazer o quadrado do 5 e o triângulo por cima, tá? Se for por 2 e 10, vocês fazem tanto a bolinha, tanto o círculo, como o triângulo, tá bom? Ó, 95. Lá na tabuada do 5 aparece o 95. Se eu pegar 95, eu consigo dividir por 5? Exatamente. Com certeza, né? Então, ele é divisível por 5. Então, eu vou fazer o quê? Um quadrado em volta do 95. O 60. Ó a dica que eu dei. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, a gente já sabe que ele divide por 10. Então, já faz o quê? Um triângulo. E será que ele é dividido por 2? Também, que ele é par. Então, faz o círculo. E será que ele é divisível por 5? Também. Então, o 60, ele tanto vai ter o círculo, como o triângulo, como o quadrado. E a última, observe os quadros, depois complete as frases com as palavras divisível ou divisor. Divisível é o número que está sendo dividido, né? O número maior. E o divisor é quem está dividindo. A gente tem aqui, ó, 4 vezes 9 é igual a 36. 36 dividido por 9 é igual a 4. 36 dividido por 4 é igual a 9.
Aqui ele armou a continha, né? 36 dividido por 9 deu 4, 36 dividido por 4, 9. Então, 36 é divisível, ele pode ser dividido ou ele divide o 9? Não, ele é divisível por 9. 36 é divisível por 4, porque o 4 pode dividir o 36. 4 é o quê? Divisor de 36, ou seja, o 4 divide 36. E o 9 também é divisor de 36. Aqui a gente tem a outra continha. 9 vezes 8 igual a 72. 72 dividido por 9 igual a 8. 72 dividido por 8 igual a 9. Aí ele pegou, armou a conta, né? 72 dividido por 9 deu 8. 72 dividido por 8 deu 9. Então, 72 é o quê? Divisível por 9. 72 é divisível por 8, porque ele foi dividido por esses dois números. Já o 9, ele é divisor de 72 e o 8 também é divisor de 72. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Qualquer coisa, pode pedir ajuda, que nós estamos aqui para isso. E um bom início de semana, um maravilhoso início de semana. Beijo.